E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para a nossa série Blender 3D nível 1. Essa é a nossa aula de número 9, esse é o nosso nono vídeo. Eu estarei mostrando nesse vídeo como que você pode trabalhar com o Parent, né? O que seria o Parent? É você ter aí, por exemplo, dois objetos e esses dois objetos eles têm uma certa ligação, né? Mas sempre um respeitando o outro. É como se fosse um objeto sendo o elemento principal e o outro objeto um elemento secundário. Então, o principal ele domina sobre o elemento secundário. Seria mais ou menos isso, tá ok? Ou então podemos fazer uma boa comparação, que normalmente é essa mesma, sobre elementos que são elementos pais e elementos que também são chamados de elementos filhos. Então, aqui no Blender, existe esse conceito e a gente pode aplicar através do comando aqui para aparentar os objetos. Bom, então como no nosso último vídeo nós vimos como trabalhar com as visões do Blender, neste nós estaremos falando um pouquinho sobre o tal do Parent e mais algumas opções, mais alguns recursos também, tá bom? Então para começar nós vamos duplicar esse nosso objeto, apertando Shift D e vamos colocar aqui do nosso lado direito, na parte superior, essa cópia. Vou fazer outras cópias também, tá, pessoal? Só para a gente poder testar com mais objetos. Shift D. Vou colocar aqui do lado esquerdo, na parte superior. E, para finalizar, mais um. Tá bom? Ok, então. Vamos imaginar assim. Esse nosso primeiro objeto é o objeto principal. É o objeto chamado de objeto pai. Tá? Então, quando trabalhar com Parent, que seria aparentar os objetos, esse aqui vai ser o elemento principal. Pelo menos é assim que nós vamos definir. Tá bem? Então, esse aqui é o principal. Eu vou deixar ele um pouquinho maior. Tá? Então, eu selecionei ele, deixei um pouco maior. Esses daqui, ó, eu vou colocar com um tamanho um pouquinho menor. Então, eu seleciono cada um deles, aperto a tecla S de escala, e aí nós vamos reduzindo o tamanho de cada um deles, tá bom? E vamos fazer o seguinte, vamos selecionar cada um desses pequenos objetos, ok? Não sei se você consegue perceber por esse vídeo, mas normalmente o último objeto que você seleciona, ele fica com uma cor laranja mais clara, tá bem? Então, acho que isso aqui é o indicador que nós temos para saber qual foi o último objeto que nós incluímos nessa nossa seleção. Bom, eu peguei aqui esses três elementos e aí eu vou colocar na seleção esse quarto elemento, que é o nosso objeto principal. Então, esse aqui foi o último que nós clicamos, tá? Eu selecionei cada um desses pequenos e, por último, eu selecionei esse grandão aqui do meio. Tá ok? Bom, o comando para você aparentar os objetos, ele é o Ctrl P. Mas, como eu estou sem o meu teclado numérico aqui, eu estarei utilizando essa barrinha aqui, ó, que contém alguns comandos. E aí eu venho em Objeto, eu procuro aqui, ó, Parentesco, seria o Parent, né? E aí Parentesco, e aí eu vou escolher a primeira opção, Objeto. Veja que o Ctrl P ele aparece aqui. Então eu vou clicar em Objeto. Ele quer saber o que eu estou querendo aparentar aqui. Então, eu gostaria de configurar o Parent para Objeto. Tá? Então, eu clico na primeira opção. Vocês podem ver que cada um desses pequenos objetos que nós temos aqui na cena, eles apontam para o objeto principal, que é esse aqui. Foi o último que nós clicamos. Ok? E aí, vamos fazer alguns testes. Vamos selecionar esse pequeno aqui. Eu aperto a tecla G e tento movimentar. Veja que acontece a movimentação, tá bom? Vou deixar ele aqui mesmo. Seleciono esse segundo elemento, tecla G, eu movimento ele para ver como é que fica a sua movimentação, tá bom? Esse aqui também, aperto G e movimento ele. E aí eu vou pegar esse objeto aqui do meio, esse grandão aqui, pessoal. E aí eu vou movimentar ele, ó, aperto G e tento movimentar ele. Repare que depois que você aparentou esses objetos, o último, aonde você clicou, que é aquele que nós chamamos de objeto principal, ou o elemento principal aqui nessa seleção, ele domina sobre os demais. Então, quando eu movimento ele, todo mundo se movimenta.
Tá? Isso pode ser muito útil dependendo do trabalho que você vai fazer com o Blender. Ok? Agora, ele vai além da movimentação, né? Aqui eu mostrei apenas a movimentação, mas de repente você vai apertar o R. O que é o R? O R é a rotação. Então, se eu rotacionar o objeto principal, todos os demais estarão rotacionando junto com ele. Eles acompanham a rotação do objeto principal, tá bom? Se eu apertar o S de escala e tentar diminuir o objeto principal, todos os outros também estarão diminuindo junto com ele. Por quê? Porque ele é o objeto pai, ele é o elemento pai. Então, ele domina sobre os demais, pelo menos aqui. Certinho? Então, esse aqui é o nosso conceito, essa ideia que você precisa ter sobre o parent, né? E novamente reforçando aquela ideia que eu trouxe no comecinho do vídeo. O que é o parent, né? O parent, ele é um recurso que vai te abrir uma possibilidade de você fazer um certo agrupamento, né? Onde alguns elementos estarão apontando para um elemento principal e esse elemento principal ele passará a dominar sobre os demais. Tá? Então, quando eu falo em parent, eu estou falando que você pode selecionar 2 ou mais elementos e apontar para um elemento principal para que esse elemento principal domine sobre eles. Nós estamos criando um certo parentesco entre eles. O principal é o objeto pai, então ele domina sobre os demais, tá bom? Os elementos que estão aqui em volta dele, que são os elementos filhos, se você movimentar eles continuam a movimentação normal, tá bem? Mas sempre apontando para o objeto pai. Agora, se eu movimentar o objeto pai, você pode perceber que os outros elementos eles acompanham. Então, é criada uma certa dependência aqui, né? Cada um desses pequenos elementos dependem desse objeto aqui. Tá ok? Então, se eu rotacionar, ele rotaciona. Se eu der uma escala, eles também vão aumentar. E se eu trocar a posição, eles também trocam de posição, ok? Agora, Fábio, você mostrou como que eu posso aparentar esses objetos. Eu gostaria de saber como que eu posso tirar esse grau de parentesco aqui. Bom, então é muito simples. Primeiro, eu vou selecionar todos eles, tá ok? Cada um deles. Não estou estabelecendo nenhuma ordem aqui, tá bom, pessoal? Não estou estabelecendo uma ordem, quem veio primeiro, quem veio depois. E aí eu vou utilizar o Alt P, né? Para criar esse grau de parentesco, você utilizou o Ctrl P. Agora, para remover, você vai utilizar o Alt P. Como eu não tenho teclado numérico aqui, eu vou utilizar então esse comando aqui, ó, tá? Essa barrinha de comandos. E aí eu vou clicar em Objeto, Parentesco, e vou procurar aqui, ó, Limpar Parentesco. Então, assim eu vou remover o parentesco. Cliquei aqui. Você pode ver que aquelas setinhas tracejadas, né? Quer dizer, aquela linha tracejada que estava apontando para o objeto principal, ela saiu. Ou seja, o grau de parentesco já não existe mais. Tá bem, pessoal? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha compreendido, né, a importância de trabalhar com esse parent. Tá bem? E aí, se você curtiu esse vídeo, deixa lá o seu like, deixa o seu comentário também. Se possível for, compartilha com os seus amigos, porque isso com certeza vai ajudar esse vídeo a alcançar outras pessoas, tá bem? Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu gostaria que você se inscrevesse no canal também. Tem um botãozinho abaixo do vídeo, você pode clicar ali para você fazer a sua inscrição. E aí fica um pouquinho mais fácil de você acompanhar os nossos vídeos, as novidades que eu estarei postando aí para vocês também. Obrigado pela atenção de todos, tá bom? Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Falou, pessoal!